Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa para tratar de grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Desta vez, um programa gravado direto do Congresso Brasileiro de Soja e o Mercosoja 2022, realizado na semana passada em Foz do Iguaçu. O nosso convidado, Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, a organizadora desse evento, o anfitrião desse evento, que reúne centenas de pessoas, perto de 1.500 participantes de todo o Brasil e do exterior também, principalmente dos países do Mercosul. Alexandre, muito obrigado pela sua disposição em nos atender. É um prazer, como sempre, estar aqui com você, Gilvan. Excelente. E hoje nós vamos falar da essência do agronegócio, que é a pesquisa, que é onde tudo começa. E eu quero iniciar nossa conversa, Alexandre, perguntando o seguinte para você. A gente vive trazendo para a realidade desse momento, a gente vive um aumento nos custos de produção, que tem comprometido a rentabilidade e até tirado muitos produtores da atividade. São várias as ações para mitigar riscos, como são várias também as motivações para essa realidade. Como que a pesquisa se encaixa nesse quebra-cabeça? Também é uma ação, também é algo para você mitigar riscos na atividade? Com certeza, Giovanni. Esse é um dos papéis da ciência, é baixar custos, aumentar a sustentabilidade dos sistemas produtivos naqueles três eixos, né? O ambiental, o social, mas o econômico também, né? E nós da ciência temos trabalhado, a Embrapa, né, nas suas diferentes unidades, nós da Embrapa Soja, especificamente olhando a cadeia produtiva em vários eixos, né? Nós estamos vivendo agora uma grande crise internacional de fertilizantes, né? A questão aí do trigo também, né? Nós temos dois países em guerra que produzem 30% do trigo e justamente esses países produzem boa parte dos fertilizantes. Então como é que a gente está vendo isso? Nós já eram estratégias que a gente já estava trabalhando, a gente já alertava há um bom tempo a questão da dependência do Brasil no caso dos fertilizantes, mas uma grande linha de pesquisa é usar essa grande biodiversidade que o Brasil tem, né? Nós temos aí 30% da biodiversidade. Então, nós temos unidades da Embrapa, e no nosso caso, especificamente, Embrapa Soja, temos ali 4 grandes bancos de micro-organismos, que são micro-organismos que ajudam na absorção de nutrientes do solo, bactérias, fungos, né? A própria fixação biológica de nitrogênio, que é usada aí há décadas, é um grande bioinsumo, um biofertilizante, só que a gente tem que explorar outros, que facilitem, né, a gente, por exemplo, a solubilização de fósforo, né, a absorção de potássio. Então, olhar essa biodiversidade, como esses micro-organismos interagem com as plantas, no nosso caso específico da soja, é um objetivo de trazer novas opções para o mercado, né, e com isso baixar um pouco toda essa questão de custos, né? Okay. Isso vale também para o controle de insetos e doenças, né? Existe uma grande tendência de nós aí, já tem vários exemplos positivos, né, de sucesso, que você tem micro-organismos que são utilizados aí como inseticidas, né? Não como inseticida, mas substituindo inseticida para controle de pragas e doenças. Então, existe também uma grande linha de pesquisa nos nossos laboratórios para trazer essas opções para o produtor. Nas últimas décadas, temos falado muito de biotecnologia aplicada à agricultura. Na verdade, uma biotecnologia que revolucionou a produção agrícola no país. O que vem por aí, Alexandre, em termos de fronteira do conhecimento, quando o assunto é pesquisa básica e aplicada à agricultura? Nós vivemos no mundo várias revoluções tecnológicas, duas grandes que estão aí, né, e afetam diretamente o agronegócio. Uma é a digital, mas essa todo mundo conhece, né, o drone, a imagem por satélite, né, os sensores. E a outra é a revolução na genética, né? Nós tivemos ali em meados da década de 90, os transgênicos, que foi uma grande tecnologia. Hoje o Brasil consegue produzir aí, em 70% da sua área o plantio direto, graças às plantas resistentes a herbicidas transgênicas. Só que se criou uma polêmica, né? Só que a tecnologia ela não parou, ela continuou evoluindo. Hoje, duas grandes áreas, e nós tivemos 2 painéis no Congresso, nós estamos tendo 2 painéis no Congresso que estão discutindo essas tecnologias, é da edição gênica, né, onde você manipula o DNA da própria espécie, você não tem mais o transgênico, trazer o gene de uma outra espécie e botar na soja ou no milho, né? Você manipula o DNA da própria espécie, imitando muitas vezes o que a natureza já faz, né? Então, com a evolução tecnológica, você sequenciando o DNA da soja, do milho, das diferentes variedades, sabendo como cada gene funciona, você consegue
induzir mutações usando essa famosa técnica CRISPR, né? Que ganharam o prêmio Nobel agora, o ano passado, e fazer alterações que possam ajudar a resolver problemas da agricultura, como aumentar uma resistência à doença, né? Fazer uma planta mais produtiva de soja. Então tem várias estratégias sendo trabalhadas com essa tecnologia. E o que aconteceu com ela especificamente? É que os países, ao contrário do que aconteceu dos transgênicos, que cada país criou uma regra, os países se uniram e fizeram uma legislação muito semelhante em cada país, que analisa caso a caso. E muitas vezes, quando você principalmente está olhando algo que a natureza já podia estar fazendo, você não considera transgênico, e aí o custo cai consideravelmente. O que a gente está vendo no mundo, no Brasil mesmo, na Argentina, nos Estados Unidos, né, é uma democratização do uso da biotecnologia na agricultura. E o outro exemplo, se me permite, é o DRNAi, que é uma tecnologia que eu não vou ter tempo aqui para explicar, mas é uma tecnologia que você consegue moderar a expressão de genes. Então você, por exemplo, tem uma erva daninha, um projeto que nós temos ali na Embrapa Soja, do capim amargoso, que é uma erva daninha bastante complicada para controlar. Nós sequenciamos o genoma dessa erva, pegamos um gene que só ela tem, a soja não tem, a mosquinha, a abelha, nós não temos, e fizemos esse tal de RNAi, uma molécula, que é para aplicação como se fosse um herbicida. Tá? Essa é uma revolução que está acontecendo nos laboratórios do mundo, que podem aí substituir inseticidas, fungicidas e herbicidas. Então esse é um exemplo de tecnologia do ponta, e só para finalizar, a distância entre a academia, né, a ciência básica e a ciência aplicada lá no campo, ela está cada vez menor. Então, aguardem, nós já temos produtos saindo com essas tecnologias aí no mercado. Feliz em ouvir isso, diminuindo essa distância entre a pesquisa e o campo. O grande desafio aí da agricultura e da pesquisa, né, brasileira, não só brasileira, mas no mundo. Nós abrimos esse programa, Alexandre, falando de mitigar riscos agronômicos e financeiros também, onde passa por custos de produção. Estamos na era dos biológicos. Na verdade, eles sempre estiveram aí. O que ocorre agora é um apelo econômico e ambiental, quando a gente fala de sustentabilidade também, que joga mais luz sobre esse tema. Os bioinsumos, os biofertilizantes já são uma realidade? O que é preciso para avançar nesse tema? São uma realidade, né? E essas próprias tecnologias que eu te comentei, dessa revolução na genética, de conhecer melhor esses micro-organismos, sequenciar o genoma deles, identificar que genes, que substâncias esses fungos, bactérias, né, leveduras estão produzindo, né, eles ajudam você a chegar a um produto final de prateleira que você pode aplicar na lavoura. Né? Nós, da Embrapa Soja, temos vários exemplos. Né? Um produto chamado Pastomax, por exemplo, que é uma combinação de azospirilo com pseudomonas, duas bactérias, uma ajudando na fixação biológica de nitrogênio, né, sem precisar botar nitrogênio químico, né, à base de petróleo, né, que faz emissões. O óxido nitroso, acho que as pessoas não sabem, mas quando você usa adubo à base de petróleo, você emite o óxido nitroso, que é 300 vezes, quase 300 vezes mais poluente que o CO2. Ao fazer a fixação biológica, você reduz isso. Esse produto, Pastomax, ele tem o azospirilo e tem o Pseudomonas, que é uma bactéria que ajuda na indução da produção de auxinas. É um fito-hormônio que ajuda a desenvolver melhor a raiz, no caso de braquiária, né, para usar, né, em sistemas de pastagem. Né? Nós temos aí o próprio Bradyrhizobium, né, que é um dos bioinsumos mais conhecidos. Nós estamos aí trabalhando em achar cepas mais eficientes para continuar não precisando usar nitrogênio químico na cultura da soja. A gente não precisa usar 1 grama, e só um número, porque isso vem também com essa pressão da questão das mudanças climáticas e do papel da agricultura e a descarbonização dos sistemas produtivos. Né? Ao usar a fixação biológica de nitrogênio na agricultura brasileira o ano passado, que foram 40 milhões de hectares plantados, nós deixamos de botar na atmosfera 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente, que foram para a atmosfera. A gente tem que mostrar esses números, e a Embrapa tem um projeto chamado Soja Baixo Carbono que está ajudando a fazer esse tipo de número ser conhecido, né, e os produtores que usam essas técnicas serem valorizados. Ainda nessa questão, cresce muito a produção de biológicos on-farm. A princípio, uma oportunidade, mas também uma preocupação de qualidade e até efeitos sanitários aí, desdobramentos sanitários, efeitos colaterais sanitários que podem impactar negativamente sem os protocolos e a governança adequada. Como conduzir, como enfrentar esse tema?
Você está trabalhando com micro-organismos. Você tem que saber o que você tem na sua cultura de crescimento desses micro-organismos. Então tem que ter esse efeito com controle de qualidade. Existe legislação para isso, ela tem que ser cumprida. Não pode qualquer produtor agora pegar algumas caixas d'água e querer multiplicar. E a nossa experiência na Embrapa, e esses dados foram mostrados aqui, que em muitas situações onde nós coletamos amostras de pessoas que faziam sem controle nenhum, você tinha de tudo ali, menos o organismo alvo que você quer multiplicar para usar como um bioinsumo. Então tem que ter um controle de qualidade, isso está sendo fiscalizado, né? Eu tenho certeza que vão aumentar as fiscalizações em cima de quem faz isso sem os controles de qualidade devido. Agora é importante sim, grandes produtores, se tiverem a estrutura correta, né? Se tiverem os profissionais corretos para ter o controle de qualidade, ele fazer na sua própria fazenda, né? E reduzir seus custos, por que não? Alexandre, nós vamos fazer um breve intervalo e você que nos acompanha não saia daí, é só um instante. Olá, estamos de volta com o Canal Rural Entrevista, programa gravado direto do Congresso Brasileiro de Soja, que aconteceu na semana passada em Foz do Iguaçu. O nosso convidado, Alexandre Nepomuceno, vamos lá. Alexandre, não há como falar de agricultura no Brasil, dentro e fora do Brasil, sem ser questionado sobre questões ambientais e de sustentabilidade. Você acredita que podemos dizer e convencer a comunidade, principalmente internacional, que nós já temos uma agricultura sustentável, que o produtor brasileiro é sustentável? Giovanni, eu tenho participado de vários eventos representando o Brasil, a Embrapa, internacionais, onde isso é sempre trazido, né? E a gente fica até surpreso de saber o desconhecimento que várias instituições, países têm da agricultura brasileira, né? Vamos começar pela nossa legislação ambiental. Muitas pessoas não sabem que ela é uma das mais rigorosas do mundo. Se a gente pegar o sul do Brasil, onde o produtor é obrigado a preservar 20% da sua área, sem desmatamento, né, preservada, se você somar esses 20%, só no sul do país é maior em área que muito país europeu. Né? Se você pegar os dados da Embrapa que foram confirmados aí pelos satélites da NASA, no trabalho dos nossos colegas da Embrapa Territorial, nós usamos em torno de 8% só da nossa área para a produção de grãos, enquanto tu vê países europeus usam em mais de 50%, 60% dessa área. O Brasil é o país líder mundial em plantio direto, que sequestra carbono no solo. A planta faz a fotossíntese, a gente produz o alimento, o que resta da planta, folha, caule, vira carbono no solo, tira da atmosfera. Né? Preserva nutrientes, preserva água, as pessoas não sabem disso. Balanço positivo aí que a gente tem. Exatamente. Entre emissões e... Emissões e consumo. E eu te dei o exemplo ali da fixação biológica de nitrogênio. 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Quem mais usa fixação biológica no mundo é o Brasil, em larga escala. Então a gente não adianta mais a gente ficar mostrando foto lá fora de plantio direto. A gente tem que mostrar isso em números. E nós temos vários cientistas renomados da Embrapa, né, com publicações internacionais, validando esses números. E o que a gente faz hoje na Embrapa, e várias unidades estão fazendo, e nós na Embrapa Soja, com esse projeto Soja Baixo Carbono, é parametrizando isso, e aí você vai ter uma certificadora que vai dar uma nota para o produtor, né, que faz as melhores práticas, e de repente ele vai poder usar isso para ganhar um financiamento mais barato, porque a questão do ESG, o Environmental Social Governance, ela veio para ficar. Não adianta a pessoa, não, o Brasil já trabalha, tem que provar que nós trabalhamos de uma maneira sustentável. Então a Embrapa, junto com nossos parceiros, né, tanto o setor público como privado, tem desenvolvendo metodologias para mostrar em números essa sustentabilidade. Dados, ciência baseada em dados, isso é fundamental nessa narrativa, né? Exatamente. Tem que cuidar muito o greenwash, né? A gente tem que, isso aí não é aceitável. Então, para contrapor isso, só a ciência. Você trouxe aí a questão do Sul para fazer uma comparação com a Europa aí, quando a gente fala dos estados do Sul, aqui a proteção aí de 20%. Quando falamos de agricultura familiar, que é muito forte no sul do país também, há um outro desafio relacionado à transferência de tecnologia. Tá? Como fazer com que a pesquisa chegue a essa comunidade, chegue a esse extrato fundiário, em tese mais fragilizado, com menos recurso, com menos poder econômico. Sim. E temos que considerar nessa análise também uma política de ATER, uma estrutura de ATER, cada vez mais fragilizada no país também. Esse é um desafio que nós precisamos enfrentar, né, Alexandre? Esse é um problema que envolve decisões governamentais. Nós temos estados mais fortes nessa transferência de tecnologia
E hoje nós temos várias estratégias para ampliar isso. Nós saímos agora, graças a Deus, da pandemia, né? Diminuiu bastante, a gente aprendeu a viver com as mídias de comunicação em massa, né? Educação à distância é uma coisa que veio para ficar. Nós, da Embrapa, estamos aí começando a desenvolver vários treinamentos, né? Se bem que nada substitui presencial, então tem que ter uma parceria muito grande. No nosso caso da Embrapa, especificamente da Embrapa Soja, nós temos uma parceria muito grande com as cooperativas, né, com a Organização das Cooperativas do Brasil, né, dando treinamento para os técnicos, né, com a Emater no estado do Paraná e em outros estados nós passamos bastante treinamento, porque você tem o cientista que passa a informação para o técnico e o técnico difunde entre os produtores. E aí os produtores de vários níveis, desde a agricultura familiar até o agricultor de larga escala, né? Então a gente tem tentado trabalhar com todos esses públicos. E como eu falei, você tem as mídias sociais aí que ajudam muito, né? Desde o WhatsApp ao Face, ao Instagram, essas mídias aí famosas, né? Que ajudam a passar e comunicar muito as tecnologias e os materiais desenvolvidos por nós. Ouvi recentemente da pesquisadora, sua colega, Mariângela Hungria, que o Brasil não faz pesquisa, o Brasil faz milagre. Na verdade, ela fez uma analogia aí, se referindo aos recursos cada vez mais escassos, né? Para P&D, para IDI, CIT, Ciência e Tecnologia. Como que a Embrapa Soja, especificamente, tem enfrentado essa limitação, trabalhado essa questão? Quando a gente olha os países desenvolvidos, né, que usam lá em torno de 3, 2, 4% do seu PIB, né, Alemanha, Estados Unidos, França, né, Japão, e quando você olha o investimento público e o investimento privado, né, apesar deles terem esses valores altos, o Brasil está em torno de 1%, né, do seu PIB em ciência e tecnologia, muito baixo, para um país como o nosso, né? Mas quando você separa, você vê que o setor privado até investe mais que o setor público, em parcerias público-privadas. Eu acho que é isso que tem que aumentar no Brasil. A Embrapa está com o macro processo de inovação. A gente tem um número meio mágico, assim, que a gente pensa que 40% do nosso financiamento tem que vir em parcerias público-privadas. É importante o empresário brasileiro entender que às vezes ele tem que ajudar a investir em 10 tecnologias para gerar uma ou duas, que essa uma ou duas de repente paga 1000 vezes o que ele investiu. Por outro lado, Giovanni, eu acho que os outros 60%, isso é importante, a sociedade brasileira está atenta, tem que vir sim do setor público, né? Eu não sei se é 40, 60, se é 70, 30, mas tem que ter esse equilíbrio. Porque tem coisas que só o setor público faz. Se você fosse um empresário da década de 70 e eu chegasse para ti, Giovanni, me empresta um recurso que eu quero plantar soja no Cerrado, tu ia me chamar de louco. E a Embrapa, com essa visão de futuro, junto com as universidades, né, a gente adaptou, tropicalizou a soja. E hoje nós temos a base da é um nossa interesse economia. coletivo aí também, por isso é importante do público no contexto. Exato. Também, né? Outros exemplos, Giovanni, que está acontecendo agora, a tropicalização do trigo. Está aí essa crise, né, por causa da guerra. O Brasil vai ser autossuficiente na produção de trigo. Hoje a gente consome 14 milhões de toneladas, tá? Produzimos só 7. Estão produzindo trigo no Cerrado? Exatamente, 9 milhões e 300 mil quilos de recorde mundial, variedades desenvolvidas pela Embrapa. Isso não é do dia para a noite, tu tem que ter investimento, essa visão de futuro. Outro exemplinho assim que todo mundo conhece, açaí. Tu vai em qualquer lugar, agora tem o tal de açaí. É uma espécie nativa do Brasil, biodiversidade foi explorada, é uma planta que é difícil, né? Você é extrativista, a Embrapa adaptou as variedades, né? Fez elas mais baixas, resistente a doenças e está virando quase como uma commodity. O Brasil está exportando açaí. Pirarucu, bacalhau brasileiro, né? A Embrapa está desenvolvendo sistemas de manejo e programas de melhoramento para aumentar a produtividade desses peixes e preservar eles na natureza, porque aí o produtor vai poder produzir em cativeiro com as técnicas que nós estamos desenvolvendo. São alguns exemplos, Giovanni, da importância da ciência, não só no Instituto de Pesquisa como a Embrapa, nas universidades, da importância de ter esse investimento público. Só que, eu acho que tem que chamar essa atenção, o setor privado também tem que ajudar a esse desenvolvimento em parcerias público-privadas. O último exemplo que se me permite, os americanos, soja, existe uma legislação lá do check-off americano, cada saca vendida nos Estados Unidos, 0,5%, ou seja, vou dizer uma saca de R$200 vai dar R$1, né? Vai para um fundo onde os cientistas e os produtores juntos decidem as pesquisas serem feitas, tá? Foi com esse dinheiro que se sequenciou pela primeira vez o genoma da soja, que é a base para muita coisa que a gente está vendo aí. Se nós usássemos no Brasil esse tipo de sistema, o ano passado
teria sido quase 2 bilhões de reais que poderiam ter sido usados para pesquisa no Brasil nessa área. Então são alguns exemplos que a gente poderia estar adotando. Para a gente ir encerrando, Alexandre, costumo dizer que os conflitos no mundo, sejam no mundo moderno, né, sejam eles políticos, econômicos ou até bélicos, como a gente está vendo agora no leste europeu, eles não são mais por petróleo ou energia, não serão mais por petróleo ou energia, é por comida. E água. E água, é segurança e abastecimento alimentar. Nesse ambiente relativamente hostil, vamos dizer assim, você acredita que a pesquisa, ou nós podemos dizer assim, que a pesquisa se constitui em um ativo de soberania, quando a gente traz a discussão da segurança e abastecimento alimentar, não só do Brasil, mas no mundo, quando a gente alimenta 200 milhões de brasileiros, 220 milhões de brasileiros, e mais 800 milhões de pessoas no mundo todo? Exato. Com certeza, faz parte da soberania do país, né? Ciência e tecnologia, se tu olhar os países desenvolvidos, é a base desses países, né? E nós, com um agronegócio forte, a gente não pode depender de tecnologias que vêm de fora. Tá? Eu cito o caso dos transgênicos. Os transgênicos é uma tremenda tecnologia, permitiu a redução da aplicação de inseticidas, permitiu plantio direto em larga escala, mas por causa de uma polêmica, nós ficamos 7 anos no Brasil sem poder desenvolver transgênicos. O que a gente tem que fazer é olhar essas revoluções que eu já comentei aqui, tecnológicas, e investir e gerar know-how brasileiro. Eu sempre falo que o Brasil forma profissionais brilhantes na ciência do agronegócio. Tá? Eu suspeito, tem vários alunos, né, que fizeram graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado brilhantes. E aí eles saem para o mercado e não tem opção. Nós não temos, por exemplo, um seed money, algum tipo de investimento que ele possa montar uma pequena empresa e desenvolver uma ideia na genética, ou seja, na área digital. Então, essa mentalidade tem que mudar, tanto na questão, olhando assim, o setor executivo, o legislativo, para nós ter esse tipo de investimento e principalmente o setor empresarial brasileiro. Eles entender que só vai ter, né, uma tecnologia de ponta dessa se houver investimento. Excelente. Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade e disposição a atender o Canal Rural. O Canal Rural sempre à disposição da Embrapa para informação e muitas parcerias que a gente trabalha junto. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até a próxima.